Abra a tua Bíblia lá no livro do Evangelho de João, capítulo 4. Amém? Versículo número 20. Em nome de Jesus. João 4, versículo 20. Perdão, João 20, versículo 30. Amém? João, isso. Acha Mateus, daqui a pouco acha João. Mateus, Marcos, Lucas, João. Mateus, Marcos, Lucas, João. 20. Acharam? Amém? Hoje nós vamos falar do crer. Amém? Semana passada nós falamos sobre o quê? A gente falou que o pecado não é maior que o poder de Deus na sua vida, não foi? E eu te fiz uma pergunta: o pecado é maior do que o poder de Deus na sua vida? Sim ou não? Não. Teve gente que falou que sim, ou porque não estava vigiando. Se o pecado for maior, já era, né? Amém? Então, o pecado não é maior. Em nome de Jesus. Inclusive, já está publicado lá no site lá da igreja, o culto. Em 3 partes, né? Senão vai ficar muito grande. Bom, hoje nós vamos falar de algo que você precisa... De algo que você precisa vigiar. Amém? O tema da mensagem hoje é: tudo é possível ao que crê. Você crê? Mas você crê naquilo que você vê ou naquilo que você não vê? Amém? Então essa é a diferença que o Senhor quer fazer nas nossas vidas. Amém? Isso é que Ele quer mostrar para nós através do Evangelho de João aqui. Mas antes de entrar na palavra, que também será em João, vamos ver aqui no capítulo 20. Achem lá. João 20, versículo 30. Que diz assim, ó. Acharam? Jesus, na verdade, operou na presença de seus discípulos ainda há muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Amém? Versículo 31. Estes, porém, estão escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais o quê? Vida em seu nome. Amém? Então, João está dizendo aqui que Jesus operou muitos e muitos milagres. Não só esses que estão escritos na Bíblia, mas esses que aqui estão e que nós sabemos e temos estudado, foram deixados escritos para que todo aquele que crê em Jesus como Filho de Deus tenha vida em seu nome. O nome de Jesus, a Bíblia diz que é o nome sobre todo nome. Amém? Não há nome maior do que o nome do Senhor Jesus, né? A Bíblia diz que até os demônios tremem quando ouvem o nome do Senhor Jesus. Não é isso? Então, se você, amém? Se você crê no Senhor Jesus de todo o teu coração e declara em o nome de Jesus, o diabo foge. Sabia? Se você diz sai em nome de Jesus, ele sai. Amém? Mas aí você tem que crer no nome do Senhor Jesus. Ao contrário de muitas pessoas que precisam de algo para se apegar fisicamente. Amém? Para que ela possa, enfim, apalpar e crer naquilo que ela vê. Mas quem crê em Jesus, crê naquilo que não vê, aparente. Amém?
Então, é isso que está sendo falado aqui. Jesus operou milagres e prodígios e maravilhas, não é? E os seus apóstolos aqui descreveram como testemunho. Amém? Então, voltando àquela pergunta que eu costumo fazer: o que você precisa para ser feliz? O que você precisa para ser feliz? O Senhor Jesus, igreja, Ele tem poder sobre o tempo, sobre o espaço e sobre todas as coisas. Não é? Por que Ele tem poder sobre o espaço, o tempo e todas as coisas? Porque Ele é onipresente. Significa que Ele está presente em todos os lugares. Ele é onipotente. Ele tem todo o poder. Podemos dizer que o diabo tem poder. Mas Deus, Ele tem todo o poder. Amém? O poder de Satanás é limitado. Não é? E como ele faz para poder te usar e te destruir? Através do problema. Através, às vezes, da enfermidade. Através de uma contenda. Com um vizinho, com um parente, com não sei quem. Como que o diabo faz para poder te afligir? Colocando barreiras na tua vida. Amém? Nas situações que você precisa enfrentar lá fora. Jesus disse: olha, no mundo tereis aflição. Tende bom ânimo, porque eu venci o mundo e vós também vencereis. Ora, Deus não é Deus de confusão. Ele não é homem para que minta. Amém? Então você tem que crer nisso. E o amém significa: eu creio, assim seja. Então, nessa mensagem você vai compreender que tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Ao que crê no quê? Ao que crê naquilo que vê? Ou naquilo que ainda está por vir? Não é? Tem pessoas que são igual Tomé. Tem que ver para crer. E aí quando a pessoa é dessa forma, ela sofre. Porque ela não consegue manter a fé em alta. Mas quando você materializa, manifesta, chama à existência o poder de Deus, ele vem. Porque você tem que manifestar a vontade de Deus em você. E como eu manifesto a vontade de Deus em mim? Adorando, louvando, glorificando, determinando. Amém? Fazendo como os antigos. Como Noé, como Abraão, como Isaac, como Jacó. Todos aqueles que não se curvaram aos deuses do mundo. Não é? Eles creram na voz de Deus. Hoje, a voz de Deus é a tua Bíblia. A voz de Deus é a palavra que Deus traz para que você venha receber a presença de Deus. Deus, Ele não vai falar contigo com voz de homem. Ele vai falar contigo pela palavra. Amém? Esse tempo já passou. Não é? E Deus, Ele está falando contigo agora. Ele está dizendo para você: ó, tudo é possível ao que crer. Amém? Ao que crer que Jesus Cristo é o Senhor. Não é? Então Jesus, como diz aqui a Bíblia, depois de ser batizado ali no Rio Jordão por João Batista, amém? E ser tentado logo em seguida no deserto pelo diabo, né? Ele saiu da Judéia, passou por Samaria e estabeleceu-se em Cafarnaum. E por que Jesus ele foi para Cafarnaum? Porque ele não pôde fazer as maravilhas que ele desejava na sua terra. Porque ele não foi reconhecido. Inclusive ele foi perseguido. Amém? Para ser morto.
pelos fariseus. Não é? Eu quero te dizer que você não tem que ligar para o que as pessoas vão pensar. Se Deus ele te fez um chamado, se Deus ele te chamou para a sua presença, não importa o que as outras pessoas vão pensar de você. Assim como talvez não importe para elas o que você pensa delas. O encontro com Deus ele é individual. Amém? Ele é buscado e você o encontra quando você abre o coração para Deus. Né? Então, hoje, nessa mensagem, nós vamos falar justamente de um certo homem que tinha patentes de exército, que mandava, que comandava, que determinava, mas de repente ele se viu numa necessidade que humanamente falando não tinha jeito. Como muitas pessoas estão em situações que humanamente falando não tem jeito para a vida delas. Mas o coração endurecido, o entendimento humano faz com que elas venham a sofrer mais, porque elas não aceitam que somente o Senhor pode as livrar daquela situação. Amém? E aí, esse homem aqui, ele teve uma fé e a manifestou da forma certa, da forma correta. E nesse texto que nós vamos ler aqui em João, é mais um milagre que o Senhor operou dentre aqueles que foram escritos na Bíblia. Como João aqui revelou. O versículo 30 e 31 de João 20 são os versículos chaves do livro de João. Jesus, na verdade, operou na presença de seus discípulos ainda muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Esse livro é quem? A Bíblia. Amém? Estes, porém, estão escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Amém? A vida do nome do Senhor Jesus é a vida eterna, igreja. Não é a vida limitada, terrena, onde você compra coisas, conquista as coisas, substitui as coisas, perde as coisas, elas acabam, elas estragam, você tem que comprar de novo. Você compra uma roupa, daqui a pouco você tem que comprar outra. Amém? Você come, daqui a pouco tem que comer de novo. E Jesus, ele veio dizer, eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. E eu quero te alimentar para sempre. Para que você conquiste coisas, mas você não se apegue a elas. Porque se você vier a perdê-las, você pode perecer. Mas se você estiver cheia do Espírito Santo, se o teu vazio existencial estiver preenchido pelo Espírito Santo, você não vai se importar. Você vai entregar para Jesus todos os teus caminhos. Amém? Então o que eu preciso para ser feliz? Eu preciso de Jesus, igreja. Não preciso de mais ninguém. Amém? Então vamos lá. Você vai abrir no livro de João. Você já está em João, capítulo 4. Vamos lá, no capítulo 4 de João. Versículo 43 ao 54. João 4, 43 ao 54. O tema da nossa mensagem é tudo é possível ao que crê. Guarda bem o tema. Mas o texto da mensagem fala que Jesus curou o filho de um oficial do governo. Tá? Aí ele operou uma cura. Então vamos achar todos? João 4, versículo 43. Semana passada nós falamos sobre o quê? Sobre a samaritana. Lembra da samaritana? Que estava lá no poço para pegar água e Jesus disse, eu sou a água da vida. Né?
E ela não compreendeu de imediato porque ela vivia sobre acusações. Mas Jesus ali havia levado a ela esse entendimento e essa libertação, na verdade. Versículo 43 diz assim, ó: passados os 2 dias, partiu dali para a Galileia. Porque Jesus mesmo testificou que um profeta não recebe honra na sua própria pátria. Amém? Esse zumbidozinho que está aí deve ser algum celular ligado. Se alguém puder desligar, pode ser que seja isso. Deve estar pegando o Bluetooth aí do aparelho. Pode ser. Tá? Porque Jesus mesmo testificou que um profeta não recebe honra na sua própria pátria. Então, quantas pessoas não creem em você, igreja? Na sua casa, na sua própria casa, na sua terra, onde você mora, no lugar onde você vive, no teu trabalho. Quantas pessoas fazem trocadilhos, às vezes, com o teu jeito, com a tua forma de ser? Não é? Quantas pessoas não creem que você, de fato, está na presença de Deus? Porque olham para as tuas falhas e acham que você está fazendo um jogo. Amém? Jesus também foi tratado dessa forma, igreja. Jesus teve que sair. Ele estava dizendo aqui, ó, porque Jesus mesmo testificou que um profeta não recebe honra na sua própria terra, na sua própria pátria. Então ele saiu da cidade dele e seguiu. Não é? Então, você tem que colocar na tua cabeça que não tem importância que as pessoas não creem em você. O que tem importância é Jesus saber que você está com Ele, porque Ele está contigo. Que você crê nele de todo o teu coração. E que não importa o que acontecer ou o que estiver acontecendo. Porque tudo é possível que crê. E aí você está colocando a tua fé em algo que não se vê. Num Deus que não pode ser tocado pelas pessoas. Amém? Tem países aí que tem mais de 3.000 deuses. Não é? Então, as pessoas creem no que elas quiserem. Mas só um é santo e Deus. Só um vai te levar à salvação. Só esse Deus vai te dar a plenitude. Vai te dar a paz, vai poder te curar de verdade. Não te trazer um remédio paliativo que daqui a pouco vai te fazer sentir dor de novo. Não é? E aí quando você crê em Jesus, você percebe que não há tempo, não há espaço, não há lugar. Porque Ele está em todos os lugares. Ele pode suprir a tua necessidade. Tá? Versículo 45. Assim, pois, que chegou a Galiléia, os galileus o receberam, porque tinham visto todas as coisas que fizera em Jerusalém na ocasião da festa, pois também eles tinham ido à festa. Foi então outra vez a Caná da Galiléia, onde da água fez vinho. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Amém? Olha o Senhor trabalhando. Olha o Senhor Jesus caminhando pelo nosso meio aqui agora. Olha Ele falando contigo aí. Né? Olha Ele falando contigo. Veja como Deus, Ele prepara as coisas. Amém? Como Ele usa meios e maneiras que você nem imagina que Ele vai usar. Amém? Como ele usa, como Ele trabalha. Agora, para que Ele possa fazer o que você precisa aí para ser feliz, você precisa ouvir a voz de Deus. Não é? E como
Como você vai ouvir a voz de Deus? Como, igreja? Você vai ouvir a voz de Deus através do Evangelho. Hoje, através dessa mensagem que o Senhor Jesus está trazendo para nós. Amém? Olha só. Foi então outra vez a Caná da Galileia, onde da água havia feito vinho. Ou seja, essas pessoas já sabiam que o Senhor havia operado o milagre. Transformou água em vinho num certo casamento. Foi o primeiro milagre do Senhor. Não é? E ali havia um oficial do rei. Presta bem atenção nessa parte. Cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Não é? Então, o que você entende disso? Um oficial, um homem de patente, né? Um homem que comandava exércitos. E esse oficial era do exército de Herodes, rei Herodes. Aquele homem perverso. E esse oficial era um dos que tinham que cumprir aquelas leis. Se ele mandar matar, tinha que matar. Ou seja, ele era conivente e era um homem, digamos, de alto escalão, que determinava, digamos que era uma pessoa arrogante, irado, não é? Mas o que ocorreu? O filho dele estava enfermo. Não é isso? O filho dele estava enfermo. Quantos de nós passa por problemas e por lutas? Quantas pessoas você conhece que está passando por problemas e por lutas? Jesus, ele não promete te livrar da luta, mas ele promete te ajudar a lutar. Enquanto você viver na terra, você passará por situações adversas. Mas o Senhor diz que está aqui pelo intermédio do Espírito Santo para poder te ajudar. Ele diz, tudo é possível ao que crê. E aqui Jesus está usando justamente um homem de posses, um homem de condição, um homem que comandava, que mandava, que determinava, que não ouvia a voz de ninguém. Quantas pessoas você conhece que são assim também? Não, porque eu posso, eu faço, eu aconteço, isso aí para mim é bobagem. Né? Mas esse homem aqui, de repente, ele se deparou com um filho doente, enfermo. E o que aconteceu? Você tem que entender, igreja, compreender, melhor dizendo, que nenhum propósito de Deus, amém? Ele acontece por acaso. Não é coincidência e não é sorte. Amém? Nada que Deus faz é por coincidência, é por acaso ou é por sorte. Deus, ele faz o quê? Ele faz milagre. Deus, ele faz aquilo que o homem não pode fazer. Ele usa quem ele quiser, na hora que ele quiser, ele tira daqui, ele coloca aqui. Amém? Mas se você crer, ele faz a diferença na sua vida. Não que Deus esteja manipulando as pessoas, porque todos têm um livre-arbítrio. Mas Deus usa o ímpio para abençoar quem? O justo. E aí você pergunta, mas quem é o justo? O justo é aquele que crê que Jesus Cristo é o Senhor. É aquele que anda nas veredas da justiça. Amém? É aquele que por amor do Senhor Jesus sofre. Muitas das vezes. O ímpio é aquele que não quer saber
de caminhar nas veredas da justiça. A vida está boa, eu estou conquistando, eu estou prosperando. Amém. O dom da prosperidade Deus deu para o homem. Trabalha, planta e colhe. Agora, a salvação, ela não é plantada de qualquer forma. Amém? A paz interior, a cura da alma, ela não é comprada com nada que o homem tem de posse. Mas ela foi comprada com o sangue de Jesus. E Ele te deu de graça. Tudo é possível que crer. Se eu crer que Jesus Cristo é o Senhor, eu vou passar pela prova dando glória a Deus. Eu vou até, possivelmente, passar por um processo de enfermidade. Mas Ele pode me curar, Ele pode me libertar, Ele pode me salvar. Ele quer fazer isso. Não é? Então é preciso que você venha a crer naquilo que você não vê. Não é? Então, vamos prestar atenção no texto. Havia ali um oficial do rei cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Bom, que tipo de enfermidade poderia ser? A Bíblia não nos revela qual era a enfermidade. Ele estava enfermo e pelo texto nós entendemos que ele poderia morrer a qualquer momento. Amém? Versículo 47. Quando ele soube que Jesus tinha vindo da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele. Ou seja, esse homem, esse general, né, esse soldado, ele foi ter com Jesus. Ele rogou que descesse e lhe curasse o filho, pois estava à morte. Amém? Imediatamente, quando ele soube que Jesus havia ido da Judéia para a Galiléia, imediatamente ele foi ter com Jesus. Ele não mediu esforços, não é? Ele saiu de onde ele estava e foi ter com Jesus. Hoje você está aqui. Você veio buscar a palavra de Deus, você veio buscar Jesus. É claro que durante a semana, eu creio que você faça a sua oração, mas os problemas do cotidiano, a luta do cotidiano, te corrompem às vezes. Você não consegue ter aquela direção que é preciso. Por isso você precisa vir à igreja. Para que nessa 1h30, você se desligue de tudo lá fora. E entregue, Senhor, aqui está o meu problema, aqui está a minha vida, a minha luta. E eu vim hoje para me alimentar de Ti. Porque Tu és o pão da vida, eu creio. Amém? Então, 3 coisas importantes eu quero te explicar nesse versículo. Primeira, esse oficial estava a serviço do rei Herodes, como eu falei lá em cima. E nós sabemos que era um homem perverso, que não era diferente, né? O soldado, ou seja, que esse oficial, teoricamente, era igual a ele. Porque era um súdito dele, que cumpria as suas ordens. Segunda coisa, para ter com Jesus, ou seja, para ir até Jesus, esse oficial, a Bíblia diz que ele teve que percorrer mais ou menos 32 quilômetros de onde ele estava. E naquele tempo, 32 quilômetros era uma distância, né, grande. Hoje você pega o carro e anda 32 quilômetros em 10 minutos, 15 minutos. Então, quanto tempo ele não levou para chegar até lá? Mesmo de cavalo, enfim. Então você vê que ele teve essa vontade. Ele manifestou esse desejo. Quando ele manifestou o desejo de ir ter com Jesus, Jesus já começou a trabalhar. Amém? Então, quando nós damos legalidade para Deus, naquela causa, não olho mais a circunstância, mas olho aquilo que o Senhor pode fazer por mim, amém? A minha fé começa
a ser trabalhada. Amém? Terceira coisa. Então, o que é importante aqui, que esse soldado, ele tratou o Senhor Jesus como Senhor. Ele chamou Jesus de Senhor. Né? Então, você vê, ele era um oficial. E ele se rendeu. Amém? Ele se humilhou ao Senhor Jesus. Então, para a pessoa ela ser abençoada por Deus, ela tem que se prostrar na adoração, no louvor. Por isso que eu te falo, adore o Senhor, erga suas mãos. Se possível for, coloca o teu rosto no chão, não tenha vergonha. Se o Espírito Santo falar para você se prostrar e colocar o rosto no chão, dentro da igreja você faça isso. Amém? Porque é o Senhor que está te ordenando. Amém? E isso demonstrou que ele tinha temor e respeito por Jesus. Não é? Então, a partir desse momento aqui, ele passou a se submeter à autoridade do Senhor Jesus. Ou seja, significa, aquilo que Jesus mandasse ele fazer, ele faria. Quantas vezes a pessoa é rebelde e não faz aquilo que Jesus está mandando fazer? Porque acha que é o pastor? Quantas pessoas criticam as igrejas e não querem estar ali como compromisso? Quantas pessoas te criticam, mas não têm a mesma fé que você tem? Porque a tua fé não é tangível. A tua fé é sobrenatural. Você está olhando com os olhos da fé, não com os olhos da carne. Quando você chega para uma pessoa que está passando um problema, não, Deus é contigo. Aí a pessoa talvez pense, poxa, Deus é comigo e eu estou vivendo esse inferno. Ora, se você está vivendo o inferno é porque você procurou por ele. Porque você é um pecador como eu. Mas Deus é contigo porque ele está com a mão estendida para que você, ao estender a mão para ele, ele venha te livrar. Ele venha te arrancar dessa situação. Porque Jesus não foi crucificado em vão. Amém? Mas é uma questão de fé. E esse homem aqui, esse oficial, ele ouviu falar de Jesus, que Jesus havia feito um milagre. E quando ele soube que Jesus ali estava, ele deu um jeito de ir até Jesus. Eu vou ter com ele. E ele percorreu a distância que foi necessária. Ele não olhou mais a sua patente, o seu diploma, a sua capacidade intelectual, o seu poder bélico de espadas e de carros para vencer exércitos. Ele não olhou mais para o próprio rei, mas foi ele Deus. Imagina se o rei Herodes soubesse que ele foi ter com Jesus. Amém? Ele colocou em risco o cargo dele. E quantas vezes nós não queremos colocar o nosso cargo em risco porque achamos que o homem é maior que Deus? Porque se eu perder aquilo ali, eu vou perecer. Então onde é que está Deus na minha vida? Onde é que está o Senhor Jesus? Amém? Então você às vezes teme em declarar, em falar, em determinar, e o Senhor quer isso de você. Ele não quer que você perca o trabalho, mas Ele não quer principalmente que você perca a salvação. E você não vai perder. Amém? Porque você vai falar com autoridade. O Senhor vai te dar autoridade para aquela situação. Ele vai te dar as palavras certas para você tratar naquele momento aquilo que você precisa tratar. Seja com quem for. A Bíblia diz e profetiza que eu coloco as minhas palavras na sua boca. Amém? Então esse soldado aqui, ele passou naquele momento a submeter-se. Ele falou, eis-me aqui, Senhor, faça o que tu quiseres. Amém? Por quê? Porque ele deixou o eu dele cair por terra. Tudo que ele achava, porque ouvia falar, ele parou de achar naquele momento, porque ele abriu o coração.
Quando a pessoa abre o coração, o Espírito Santo entra. Então, quando você busca o Espírito Santo, aí onde você está, no átrio, louvando o Senhor na tua oração, e você tira o teu eu, o Espírito Santo entra. Porque você tira a dúvida. Poxa, será? Será que o Espírito Santo está nesse lugar? Será que isso não é conversa fiada? Né? Quando você tem esse tipo de pensamento, Deus ele já paralisa. Ele paralisa aqui e o diabo continua trabalhando. Porque nesse momento você tirou a legalidade daquele que tudo pode e deu para aquele que nada pode. Amém? Mas aquele que nada pode, pode levar a tua alma para o inferno, para o lago de fogo e enxofre. Né? E Deus ele quer que você vá para a glória com ele. Tudo é possível ao que crê, igreja. Primeira coisa que você tem que crer na tua salvação. Você está na igreja, você aceitou Jesus, você passou pelas águas, então você é um salvo. Amém? Ih, pastor, mas eu ainda não passei pelas águas, tal, não estou participando da ceia, então tem que participar. Tem que tomar essa decisão. Senão, você não vai ser nem morno e você não vai ser nem quente. Você vai estar em cima do muro. Porque o muro é assim, tem dois lados. E aí você vai ficar esperando para qual lado eu vou pular na hora do aperto. Amém? Você tem que estar com Jesus 100%. Porque Ele não vai deixar você sem paraquedas quando você cair. Porque Ele vai te levantar. Então você tem que ter coragem, igreja. Você tem que fazer que nem esse oficial aqui, que em certo momento ele viu que tudo aquilo era ilusão e que realmente e verdadeiramente somente o Senhor Jesus podia fazer a obra. Então ele creu. Amém? E aí, isso fez diferença. Por quê? Porque Jesus, ele observa as nossas atitudes. Jesus observa. Jesus observa a nossa humildade. E quando se fala em humildade, igreja, não confunda humildade com miséria. Humildade de ser, de agir, de pensar, de se submeter à vontade do Senhor. Amém? De se submeter aos mandamentos do Senhor na sua vida. Esse tipo de humildade é que o Senhor Jesus procura em cada um de nós. Não, eu creio, Senhor. Amém. Não, isso aí que foi falado é de Deus. Amém? E o Senhor, Ele sonda os nossos pensamentos. Então, versículo 48. Jesus lhe disse: se não virdes sinais e prodígios, de modo algum crereis. Veja que Jesus aqui lança um desafio para esse oficial romano. Jesus disse para ele, ó, se você não vê sinais e prodígios, de modo algum você vai crer em mim. Porque você tem que ver para crer, não é? Só que Jesus já sabia, tá? Mas mesmo assim ele perguntou. Então Jesus disse a ele: se não virdes sinais e prodígios, de modo algum crereis. Então você vê que, em outras palavras, o que Jesus estava dizendo? Que a maioria das pessoas são incrédulas. Né? Que a maioria é incrédula. A maioria diz que crê, mas na verdade ela precisa de uma prova. A Bíblia é a prova perfeita de tudo aquilo que Deus fez desde a criação até nos tempos de Jesus, que é o tempo que nós vivemos. Nós vivemos 2000 anos e 16 depois de Cristo. Vivemos o tempo da graça, o tempo da nova aliança, o tempo da volta de Jesus, né? Até a consumação dos séculos. Então, nesse momento aqui, o Senhor Jesus, ele viu o quê? Que havia um desejo e uma fé depositada nele, naquele homem que caminhou 32 quilômetros e que era um oficial do rei. Não é? Não foi isso?
Então, se você for capaz de sacrificar por Cristo, aquilo que ele já sacrificou por você vai se cumprir na sua vida. Ou seja, a libertação, cura e salvação. Porque o sacrifício da cruz foi para isso. Versículo 49. Diz o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Mesmo Jesus perguntando a ele se ele teria que ver para crer, porque a maioria precisa ver para crer, ele nem questionou, ele nem ouviu aquilo que Jesus havia falado para pôr uma interrogação na mente dele. Amém? Imediatamente disse: Senhor, rogo-te, desce antes que meu filho morra. Então não houve dúvida na atitude dele, porque ele se submeteu à vontade do Senhor Jesus, né? E ele creu não porque ele via ali fisicamente o Senhor Jesus, mas ele creu que a cura do filho seria realizada. Não é isso? Então, esse oficial, ele não olhou as circunstâncias, a distância, ele não olhou as dificuldades da necessidade do seu filho, ele não viu o tipo de enfermidade, ele não olhou para isso, mas ele creu que somente Jesus poderia fazer o quê? Curá-lo. Não foi? Por isso que no versículo 49 ele disse: Senhor, desce antes que meu filho morra. O filho dele estava prestes a morrer. Versículo 50. Respondeu-lhe Jesus: vai, o teu filho vive. Vai, porque o teu filho vive. E o homem creu na palavra de Jesus. Amém? Que Jesus havia dito a ele, e partiu. Imediatamente ele não questionou, ele disse: vai. Vai, porque teu filho vive. Quantas vezes você ouve uma mensagem e Deus está falando, ó, determina em nome de Jesus, faz dessa forma que vai funcionar, e a pessoa tem dúvida. O oficial aqui, ele tirou o seu eu, ele tirou a dúvida, ele tirou tudo aquilo de princípio que ele tinha de valores e depositou toda a confiança nele, em Jesus. Quando ele depositou toda a confiança em Jesus, Jesus deu a ordem. Porque diz a Bíblia que aos seus anjos dará ordem a seu respeito para te livrar em todos os teus caminhos. E naquele momento, Jesus já havia curado o filho dele. Era a hora sexta, era meio-dia. Amém? Ele disse: vai, teu filho vive. E o homem creu na palavra de Jesus, que Jesus lhe dissera, e partiu. Então, tem duas coisas aqui importantes. A primeira, ele creu que somente o Senhor poderia curar o filho. E a segunda, ele obedeceu imediatamente a ordem que Jesus havia dado. Duas coisas importantes. Primeiro, ele creu, e depois ele obedeceu. Às vezes a pessoa crê, mas não obedece. Está vendo a diferença? Você tem que crer e obedecer aquilo que Jesus falou. Vai, já está curado. Vai, já está feito. Creia, porque eu estou contigo. Não te assombre, sou teu Deus, te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Isaías 41:10. Então, você tem que crer na palavra. A Bíblia diz que a palavra de Deus é viva e eficaz. E que ela não volta vazia até que se cumpra. Amém? Então, você é capaz de ser como esse oficial que despiu-se do seu título. E o que era o título dele? Ele era um oficial. Ele tinha aqui do lado uma patente de oficial. Ele mandava, ele determinava e não tinha questionamento nas ordens dele. Então, você é capaz de fazer isso, de se despir do teu eu e deixar o próprio Deus te fazer caminhar? E aí, nessa posição de liderança que ele tinha, ele se submeteu à vontade de Deus. Não é? E ele creu naquilo que ele não via.
Com certeza, esse oficial consultou lá os médicos, os chamados curandeiros daquele tempo, mas ele não teve resultado. Ele ouviu falar de Jesus. E o que ele fez? Ele andou uma grande distância para ir até Jesus. E chegando até Jesus, o que ele fez? Ele se humilhou. Senhor, eu creio que tu pode curar. Amém? Rogou-lhe o oficial, versículo 49, desce antes que meu filho morra. Amém? E Jesus disse, no versículo 50, vai, porque o teu filho vive. Por que Jesus falou vai, porque o teu filho vive? Porque Jesus viu dentro dele a alma, o entendimento dele, o reconhecimento dele, a fé dele. Ou seja, tudo é possível que crê. Ele creu que só o Senhor poderia, que o Senhor poderia fazer diferença. Ele não sabia como, mas que Jesus iria fazer algo. Amém? Então você não tem que ficar pensando como que o Senhor vai fazer. É Ele que é o dono. Ele é o soberano. Ele vai fazer da forma que Ele achar melhor. Ele vai curar imediatamente ou Ele vai enviar a cura de outra forma. Não é? Mas tudo é para a honra e glória dele. Tudo é de fé em fé. Versículo 51. Quando ele já ia descendo, amém? Saíram-lhe ao encontro os seus servos e lhe disseram que seu filho vivia. Olha só. Veja então, igreja, que a distância aqui não impediu o agir de Deus. Para Deus não tem distância. Olha para mim, a tua oração aqui pode fazer acontecer lá onde a situação precisa ser tratada. Você não precisa estar lá. Eu não preciso lá colocar a mão em ninguém, se você tiver fé. Amém? Porque quem vai estar lá é o próprio Deus. Ele é onipresente. Sabe o que é onipresente? Ele está presente em todos os lugares. Ele é onipotente. Ele tem todo o poder, coisa que o diabo não tem. O diabo, ele é onipresente, mas ele não é onisciente e nem é onipotente. Amém? Ele não tem nenhum poder sobre a sua vida se você não quiser. Mas Deus, ele tem todo o poder. Porém, é necessário que você dê a ele todo o poder. Senhor, eu te dou legalidade para atuar na minha vida. De todo o meu coração. Eu rasgo as minhas vestes, ou seja, eu rasgo a minha patente, eu jogo fora o meu diploma e todo o meu entendimento e sabedoria, mas eu me prostro aos teus pés agora. É isso que o Senhor Jesus quer ouvir de cada um de nós. Esse estudo é para te dar mais entendimento, você que já está na presença. Você que ainda não está firme, não sabe se é crente, ou se é quente, ou se é isso, ou se é aquilo, tem que decidir. Amém? Não sabe se crê ou se não crê. Isso que eu quis dizer. Né? Eu tenho que ter eu tenho que dar essa garantia para Deus. Sabe por quê? Porque Deus já te deu a garantia da salvação pelo sangue de Jesus. Cabe a cada ser humano dizer para Deus, ó Senhor, eu te recebo como meu único Salvador, Santo Senhor. Eis-me aqui. Faça o que quiser de mim. E você acha que o Senhor vai fazer o que de você? Mais que vencedor. Vamos pensar, digamos assim, na pior das hipóteses. Você pode não ser nada aqui na terra, mas vai ter tudo lá no céu. Amém? Mas a Bíblia diz, e a Bíblia não é mentirosa, que eu nunca vi um justo desamparado mendigar o pão. Ou seja, o Senhor não vai te deixar perecer. Não é? Quando ele já descia, saíram-lhe ao encontro os seus servos e lhe disseram, todos felizes lá, que seu filho vive. Né? Então o filho do oficial,
estava a 32 quilômetros de distância. E a palavra de Jesus disse: vai, porque o teu filho vive. E aí, quem pode crer nisso? Louco? Então eu faço parte dessa loucura. Amém? Até porque um dia eu fui curado. Não é? Eu andava com o corpo cheio de feridas daqui para baixo. Mamãe sabe disso, né, mãe? E outras coisas mais. Tinha o tal do demônio que